A paz, Senhor Jesus, irmãos, paz e graça, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Eu vou estar fazendo aqui um estudo a respeito de Apocalipse capítulo 11. Então eu vou mostrar qual é a origem daquele capítulo, porque aquele capítulo ele é um reflexo de uma profecia que já estava na Bíblia, lá em Joel, no capítulo 2. Então eu vou estar fazendo a leitura aqui para vocês e mostrando aqui todos os pontos, conectando como que o próprio Apocalipse interpreta os profetas, porque isso existe. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para dar aos seus servos, ou seja, é a revelação. Deus está revelando aquelas coisas que estavam no Antigo Testamento. Por isso que pessoas que lêem o Apocalipse descartando o Antigo Testamento, elas não vão compreender da forma correta o que Deus está realmente querendo passar. Então, quando a gente lê um capítulo em Apocalipse, a gente vai ter que buscar quais são as origens dele nos profetas. E é isso que eu vou estar fazendo nesse vídeo. Então, Apocalipse 11 está inteiramente conectado com Joel capítulo 2. Eu vou fazer a leitura e vai falar assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então essa profecia que está em Joel, ela está anunciando que todo o povo de Deus, os servos, as servas, toda a carne, eles iriam receber o Espírito Santo e eles teriam poder para profetizar. Então, quando a gente for ler em Atos, a gente vai ver que isso se cumpriu. Só que quando a gente lê a mesma profecia, a gente percebe também que lá falou a respeito do sol, lua, escurecer. E isso não se cumpriu no tempo ali em Atos. Então, a gente vai entender que isso se cumpre no futuro, porque o próprio Apocalipse também mostra que isso vai se cumprir no futuro, através do sexto selo. O sexto selo é o sol se tornar negro, a lua se tornar em sangue e as estrelas cair. Ou seja, aquela profecia de Joel, ela vai se cumprir no tempo do fim. Por isso que a gente precisa sempre entender a profecia e entender a aplicação dela. Então ela se cumpriu em partes ali no tempo dos Atos dos Apóstolos e ao mesmo tempo ela também vai se cumprir no tempo do fim. Mas por que isso acontece? Por que a profecia tem um duplo cumprimento? Você só vai conseguir entender isso se você entender a cronologia das festas. Então, as festas é Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e a Festa dos Tabernáculos. As festas elas se dividem em 4 e 3 festas. Então, as primeiras 4 festas elas se cumpriu quando Jesus veio a primeira vez. As últimas 3 festas, elas se cumprem na segunda vinda, na volta de Jesus. Então, essas primeiras 4 festas, tem a última festa é o Pentecostes. O Pentecostes, ele sinaliza a descida do poder de Deus para os servos. Então, por que isso é assim? Porque você precisa estudar o que significa cada festa. Não é o assunto do vídeo. Mas é por causa disso que a festa dos Pentecostes ela precisa se cumprir tanto naquele tempo e ao mesmo tempo o avivamento ele é prometido para os últimos dias. Então é complexo, mas você precisa entender todos esses pontos. Eu vou fazer a leitura de como que isso se cumpriu em Atos e é um reflexo de como que vai se cumprir no futuro também. Lá em Atos dos Apóstolos vai falar o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, Deus concedeu poder para os servos dele, para que eles pudessem anunciar o evangelho em outras línguas, porque os judeus que estavam em Jerusalém, eles falavam outras línguas. Tinha pessoas de outros povos que estavam ali e eles não falavam a língua que no caso é o hebraico. Então, o que acontece? Deus deu poder para que quando eles falassem, o evangelho chegasse aos ouvidos daquelas pessoas na língua materna deles. E aí o apóstolo Pedro interpretou todo esse poder e todos aqueles sinais que estavam sendo realizados dessa forma. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então o apóstolo Pedro está identificando como que o cumprimento de todos aqueles sinais que estavam acontecendo é um cumprimento daquilo que o profeta Joel anteriormente havia anunciado, que é que Deus haveria de derramar o Espírito dele sobre toda a carne, sobre os servos, as servas, e ao mesmo tempo o sol e a lua haveriam de se escurecer. Então, com base nisso, a gente percebe o como que isso se cumpriu naquele tempo. Agora, em Apocalipse, vai estar mostrando que Deus vai dar poder para as duas testemunhas, que são judeus e gentios, e existe um caminho para entender isso. No último vídeo que eu gravei, veio uma enxurrada de comentários de pessoas adicionando detalhes ali, onde eles mostram outros lugares na Bíblia que Deus também chamou duas testemunhas. Então, entre esses exemplos que as pessoas me passaram, é Esmirna e Filadélfia, que são as duas igrejas do Apocalipse que elas não recebem repreensão, que está no Apocalipse capítulo 2 e 3. Então, essas são as duas testemunhas. Outras duas testemunhas também é quando os 70 anciãos receberam o Espírito lá em Êxodo, e aí tiveram 2 ali que estavam profetizando. Então, tudo ali apontando para duas testemunhas, sempre duas pessoas. Em Deuteronômio falando que o céu e a terra são duas testemunhas contra o povo de Deus que havia se rebelado. Os israelitas se rebelaram ali, eles cometeram idolatria, e aí Deus chama o céu e a terra para ser testemunhas. Então, em toda a Bíblia está mostrando as duas testemunhas. Só que com mais clareza, a gente vai entender que as duas testemunhas são os judeus e os gentios que formam o corpo de Cristo, a igreja, entendeu? Então, a pessoa precisa entender todo esse contexto. Agora, no tempo do fim, ao mesmo tempo que Deus vai estar concedendo poder para o povo dele anunciar o evangelho, ao mesmo tempo Satanás vai ter permissão de Deus para poder também realizar sinais. Então, o que vai decidir qual que é o certo e o errado é a mensagem, é o que está sendo falado, e não os sinais em si. Os sinais, eles mostram o poder de Deus, mas é a mensagem que mostra a justiça e a misericórdia. Então, é a justiça e a retidão e a misericórdia, são esses atributos que mostram que Deus é o verdadeiro, e não somente os sinais, embora os sinais também são importantes. Em Apocalipse 13, quando fala da besta que emerge da terra, vai falar o seguinte dela: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta.
dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, o objetivo da besta que emerge da terra fazer sinais é para convencer toda a humanidade a fazer uma imagem à besta, e essa imagem da besta ela vai obrigar as pessoas a colocar a marca da besta. Então é sempre uma luta entre o bem e o mal. Vai ter um lado, vai ter pessoas pregando o evangelho verdadeiro, anunciando o caminho da salvação, e do outro lado vai ter pessoas mostrando sinais, só que essas pessoas vão estar ensinando as pessoas a colocar a marca da besta, vai estar ensinando essas pessoas a adorar Satanás, vai ter pessoas ensinando a fazer parte de todo aquele sistema anti-Deus, e vai ser essa guerra. Então é uma verdadeira batalha. E as duas testemunhas elas vão ter um período de 1260 dias para elas cumprir o chamado delas, que são 3 anos e meio. Elas vão fazer todo aquele avivamento, não só em Jerusalém, como em todo o mundo, por um período de 3 anos e meio. Agora, os outros 3 anos e meio é o período onde a besta que emerge do mar, ela se levanta, ou seja, isso significa que uma nação, um povo ou uma multidão de povos que vão estar sendo governados pelo anticristo, eles se levantam e eles vão impedir tudo isso, ou seja, eles vão perseguir todos os servos de Deus. E aí, ao mesmo tempo, Deus também disponibiliza a salvação, que vai ser o Apocalipse 12, onde a igreja foge para o deserto por um período de 1260 dias. Então, tudo isso eu vou estar gravando mais vídeos para falar a respeito do Apocalipse 12 também, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido quais são as origens de Apocalipse 11, e todas as vezes que vocês lêem um capítulo de Apocalipse ou uma ideia que estiver em Apocalipse, sempre lembre que os profetas anteriormente já falaram sobre aquilo, beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe grandemente cada um de vocês.